E aí, Fala, doutor Bruno, tudo tudo bem? bem? Bem, e você? Tudo jóia. Eu falei, pô, eu Desculpa, quero ser o primeiro a entrar. Vamos ver se dá. Aí você fica clicando só para ver se dá. desculpa eu não ter retornado suas chamadas e as mensagens. Eu tô assim num ritmo que, sabe, quando você tem uma pausa entre uma reunião e outra, você tem uma lista de ligações para retornar, mensagens, e chega uma hora, tem gente que fala, mas você não fica livre? Eu falo, tem uma hora que eu fico livre, mas eu não aguento mais nada. Não quero ver nem o vizinho. É modelo Bruno, né? Muita coisa na agenda. É, você vê, tá dando pane aqui pro Daniel entrar, não sei por quê, e o Ale ainda não apareceu aqui. Vai aparecer já já. Maravilha. E como tá a rotina, a sua? Você tá totalmente focado nos clientes já da base ou em prospecção? Bom, na verdade, a semana passada, especificamente, a gente quase se encontrou aí em Nova York, porque a semana passada eu fiquei uns dias em Miami, fui visitar a operação da XP US. Ó, o Matias aí. Boa noite, Bruno. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo Bem, bem? você? Tudo ótimo. Ah, aí a turma vai toda logar. Tá carregando. Mas continua, Rodrigo, você estava explicando. E aí eu Mas você chegou a vir aqui? fui visitar a operação de Miami da XP para ver como é que eles estão postados lá. Fui no JP Morgan e fui no UBS. E são parceiros nossos, né, que atendem os nossos clientes aí nos Estados Unidos. E a gente foi dar uma olhada, fazer uma verdadeira imersão para saber como é que estão as operações e como é que está o atendimento dos clientes e aonde a gente pode melhorar nesse relacionamento, enfim, a parceria. Foram reuniões assim, boas, né? Das 8 às 8 da noite, assim, bem intensas, mas foi bacana. A turma que está atendendo a gente aí fora tá bem postada. Mas então você veio até Nova York. E aí eu dei um pulo em Nova York, eu tive uma reunião com um amigo meu que trabalha na Nasdaq e fiquei 2 dias aí, voltei para o Brasil correndo também. Bom, então eu vou te derrubar da live, pô. Você veio aqui e não me chamou. Pô, mas vou voltar, cara. Era só para poder voltar para a gente fazer o videocast. Ah, você tinha que ter dito, cara, eu vou estar aqui, tenho poucas horas, corre aqui. Porque Quase fiz isso, cara. aí é uma bela, assim, isso é uma bela. Tem gente que fala, meu, você é um foda, né? Porque São Paulo e tal, você não tem tempo, mas eu vou aí, você dá um jeito. Eu falo, pô, é uma tremenda motivação. Porque aqui a gente fica só no meio dos gringos, então quando vem alguém do Brasil, a gente quer encontrar, né? Mas a gente vai fazer esse videocast no começo do ano, hein? Já já a gente se vê. Daniel, se você estiver ouvindo, acho melhor você cancelar e tentar entrar de novo, porque só fica girando aqui a bolinha. Não sei se para vocês dois também, eu tô vendo só a bolinha girar. Ah, ele fez isso, ó, ele vai sair, deve entrar de novo. E vocês me ouvem bem? Perfeito, tá ótimo. E Ale, você também está em São Paulo? Em São Paulo, em casa já nesse horário, né? É. Aí é mais tarde que aqui, né? A gente decidiu fazer essa chamada, essa live às 9, porque a gente percebeu que quanto mais tarde parece que tem mais audiência. Embora depois, no fundo, o que vale mesmo é o quanto as pessoas vão assistir depois, né? Isso é um conceito novo, né? Outro dia eu tava me explicando isso. Às vezes tem 100, 200 pessoas ao vivo e chega a 2.000 nas repetições, né? É. Bom, mas vamos lá. Já que o Daniel não está entrando, acho que o pessoal que está aí quer saber de cenário. Qual é assim a visão que vocês estão tendo para 2024? A gente, notoriamente, tanto no Brasil quanto aqui, tem todos os indicadores de que a inflação está controlada.
E então isso vai permitir que mais cedo ou mais tarde se comece a reduzir juros. No entanto, o juros americano acaba funcionando como um limitador, né, para os juros brasileiros. Então, por mais que ele queira baixar muito rápido, baixar muito, chega uma hora que tem ali uma limitação. Amanhã vai sair o payroll aqui nos Estados Unidos, tudo indica que continua arrefecendo a demanda por mão de obra, e isso vai ser um tremendo estímulo de perspectiva para que o juros americano comece a cair mais cedo do que se imaginava, porque num determinado momento, economista fica sempre falando, né, que é prever tudo, né, que é achar que, então, sei lá, um mês atrás todo mundo falava, antes de setembro de 2024, sem chance. Agora já estavam falando julho, agora falam, não, mas se o payroll sair amanhã é bom, quem sabe maio. Eu acho que a questão não é descobrir o mês, né, isso é indiferente, mas não quero monopolizar a conversa, falem aí, qual que é a visão de vocês? Até para fazer vou tomar a palavra primeiro, eu estou trabalhando, obviamente o Bruno sabe, já há muitos anos aí com essa parte de investimentos e agora na assessoria de investimentos na Monte Bravo, que a gente fez uma fusão com a Arrow, com a outra empresa que eu tinha, no final de 22. E então eu estou mais nessa parte de grandes famílias, então a gente fazer gestão de grandes famílias, né? Então muito do que sai da boca do Matias ali, do Alexandre, de cenário e das reuniões que ele vai no FMI, enfim, as reuniões que ele participa aí fora, ele traz para dentro de casa aqui, a gente empacota isso e a gente tenta entregar para as famílias da melhor forma. Então esse traduzindo, é um pouco do nosso papel. E ele tá ele era CEO da Kiliman, né? O Matias está conosco e agora ele está como Head de Research e estrategista-chefe da Monte Bravo. Então, tudo que é cenário sai dele. Então, acho que, dando mais uma apresentação também do Matias aí, foi diretor de investimentos da Petros, trabalhou no Itaú Unibanco, no Bradesco, então era de larga escala e muito conhecido aqui na Faria Lima. Então, vou passar um pouco para você, Matias, para você responder um pouco a questão também do Bruno e depois como é que a gente empacota para entregar isso na ponta, né? Boa, obrigado. Eu gostei muito de duas coisas que o Bruno falou, né? Acho que é importante ter isso na cabeça. A gente não consegue prever com precisão, com exatidão, então o mês exato que o Fed começa a derrubar juros vai permanecer uma incógnita por um bom tempo, né? Mas eu acho que é importante ter na cabeça que o Fed e, por consequência, os movimentos da curva nos Estados Unidos estão comandando os preços dos ativos no mundo, né? O que a gente está observando nos últimos 3, 4 meses são movimentos muito rápidos e muito amplos das Treasuries, né? As Treasuries saíram basicamente final de agosto ali, estava abaixo de 4, dispararam, foram para 4,5, depois do Fed de setembro atingiram 5,02, se eu não me engano, em 20 de outubro, né? E aí quando os números de inflação começaram a vir do lado mais benigno, o mercado foi tirando as altas, tirando a alta de dezembro, foi começando a colocar cortes, e agora está trazendo cortes até para o segundo trimestre, que francamente a gente acha um pouco precipitado, viu? O Fed, ele vai parar, né? Ele não deve subir juros no dia 13, mas ele vai dizer que enquanto a economia não desacelerar de forma nítida e a inflação apontar no caminho de 2%, ele não vai colocar em pauta um corte. Então, acho que os cortes realmente, o Fed vai sinalizar que está mais para o final do ano, nos últimos 3, 4 meses. A gente, no cenário, a gente tem 75 pontos de corte, mas nas últimas 3 reuniões. E aí o que acontece, eu acho que a volatilidade da Treasury vai cair. Eu acho que depois da reunião do dia 13, o Fed vai fazer o possível para trazer o 10 anos um pouquinho para cima, para tentar sinalizar que não tem cortes tão cedo. Mas o importante é que a volatilidade cai, a Treasury para de subir 100 pontos em 2 meses, cair 100 pontos em 2 meses, que é um nível de oscilação que não é o padrão dos Estados Unidos, e daí você perde volatilidade numa faixa mais estreita, vamos dizer, 4,30 com 4,60, e daí ao longo do ano vai andando em direção a 4, testando o piso de 4. E isso é uma boa notícia, porque com a Treasury parando de oscilar muito e o próximo movimento sendo claramente um movimento de queda, vai criar um pano de fundo que é muito favorável aos ativos de risco no mundo inteiro. O dólar tende a enfraquecer,
as bolsas do mundo inteiro tendem a subir, o real ainda tem o benefício de uma China que está crescendo pelo menos os seus 5%. Então, eu diria que a gente vira o ano com uma perspectiva muito favorável, né? Se a gente olhar para trás, pandemia, reabertura, guerra da Ucrânia, inflação, alta de juros, os últimos anos foram muito complicados na agenda global. Esse ano, em que pesem os riscos das guerras, do Maduro aqui do lado, dos conflitos em Gaza, o cenário base de economia parece ser um cenário favorável. É o Fed parando e a discussão é exatamente quando que vai cortar. E aí, como está se comportando as carteiras? Eu sei que cliente tem de todo tipo, né? Mas de que forma vocês vão refletir isso na orientação das carteiras e dos clientes? Porque muita gente saiu de diversos produtos e foi para renda fixa porque estava muito conveniente, né? Eu pessoalmente fiz, as poucas coisas que eu tenho em reais, eu fiz isso. Sim, as taxas de juros estavam altas, né? Uma série de ativos indexados ao CDI, alguns com isenção de imposto de renda, então você tinha realmente um panorama muito favorável. A gente vai soltar a nossa primeira carta mensal agora no final de semana. Um dos temas que eu vou explorar é a armadilha do CDI. Isso é uma sensação muito comum, né? O CDI muito alto, as pessoas tendem a ficar fãs do CDI, naturalmente quando está alto e a perspectiva de manutenção por um período prolongado é uma alternativa muito boa. Mas se a gente olhar para o desenho das curvas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, as curvas estão negativamente inclinadas, ou seja, o mercado já está contando com mais cortes, o Banco Central do Brasil já está cortando, o Fed vai parar e o tema vai ser cortes, possivelmente no segundo semestre, né? Quando isso acontece, você já tem, do ponto de vista do mercado financeiro, uma perspectiva real e imediata da queda das taxas. E aí, os ativos financeiros que olham muito prospectivamente, eles não vão esperar a queda das taxas. Então, o cenário que a gente está desenhando lá na Monte Bravo é um cenário que a gente vai ter um daqueles anos, né, em que o movimento de janeiro, fevereiro e março pode ser muito, muito expressivo, né? As pessoas falam do efeito janeiro, não é um fato tão consolidado assim no ponto de vista de finanças, mas tem muitos anos em que a alta do ano inteiro ela se concentra em poucos meses do ano. Eu acho que esse ano está com toda a cara e pinta de que a gente vai nessa direção. O Fed para, o investidor gringo vai pensar onde que eu aloco capital, a Bolsa brasileira está barata, a renda fixa, especialmente indexada à inflação longa no Brasil, está com prêmios muito altos. Eu acho que é uma grande probabilidade de você ter fluxos muito grandes de capitais e repetir o que aconteceu em abril do ano passado, ou em novembro agora, em poucos dias a Bolsa sobe 10, 12, 15%. Então, a gente está fechando o nosso cenário. A perspectiva para o Ibovespa como um todo, para o ano de 2024, é de 155 mil pontos, mas eu não descarto você andar para 145, 150 lá por abril. Então, assim, a recomendação que a gente tem feito, né, o título, inclusive, da carta de estratégia, vai ser: é hora de aumentar a exposição a risco, né, pensando em bolsa, em ações, pensando em NTNB longa, pensando em fundos imobiliários. Você tem uma série de alternativas aí que tendem a oferecer um retorno muito bom em 12 meses, mas em especial a gente tem a ideia de que nos próximos 4 meses uma parte grande desse retorno vai acontecer. Acho que um ponto importante que o Matias colocou e que eu estava pensando aqui para trazer para a discussão é que, assim, a gente tem 2 cenários. A gente tem carteiras discricionárias e a gente tem a base da nossa operação ali de carteiras que, assim, nós, como assessores, temos que conversar com o cliente e traduzir esse cenário. Então, existe uma espécie de um delay, né? Fica um hiato entre essa tradução do cenário e entre a mudança ou alocação tática ou reposicionamento dessas carteiras. Então, isso é um verdadeiro dilema de Sofia ali, porque, assim, você vai fazer uma conversa com a família que não tem uma gestão discricionária, você tem que fazer uma conversa com a família, e isso demora, porque ele volta, ele matura. Nesse período, se a gente parar para pensar, o janeiro, o fevereiro e o março que o Matias está falando, já foram, porque os preços já aconteceram. Então, nas carteiras que a gente não tem a gestão delegada, é muito difícil. E aí é meio que o behavior finance da história, né, do viés comportamental do investidor, e as ancoragens e todos os 180 viés que ele tem na cabeça ali,
para ele se reposicionar, ou reposicionar o patrimônio dele, que é uma luta. Então, a nossa luta diária é traduzir esse cenário que o Matias colocou da melhor forma possível e tentar ser rápido e eficiente para que as famílias estejam posicionadas, né? E a gente depende muito desse emocional também do investidor, né? E aí o que você faz? Você aborda, você chama cada um para essa discussão, para que movimente as carteiras? A gente tem um problema que acho que a gente luta muito, que é o tal do home bias, né? É assim, o investidor, ele parece que só investe onde ele conhece, né? Então, assim, o primo dele falou no clube que está alocando em CDI, que é o que o Matias falou, uma taxa muito alta que ainda a gente tem no curto prazo, ainda está alto o CDI. Ele vai na segunda-feira, ele fala com o assessor dele, ele quer alocar no CDI. Então, assim, não sabe se o CDI é bom para ele, se está adequado ao perfil de risco dele, se está dentro, bem posicionado no asset allocation dele, porque cada um tem uma diferença, uma realidade, ele vai e ele quer alocar. Então, Bruno, assim, respondendo a tua pergunta, a gente tenta. Então, a gente tenta estabelecer essa comunicação, essa conversa o mais rápido possível, com o maior grupo de clientes possível. Por isso que a gente acha que um account load ideal para um assessor hoje de investimentos é entre 60 e 70 famílias no máximo, estourando. Para ele, justamente, entre elas 60 e 70, você vai ter a turma discricionária, que delega a gestão, que está no nosso Wealth Planning, e você vai ter a turma que não é discricionária. E aí, assim, para a gente poder tentar fazer chegar a esse cenário rápido e reposicionar as carteiras. Essa é uma luta diária. Entendi. Quando você trabalha com discricionário, você tem um FII fixo e mais performance, é isso? Sim, sim. Traduzindo, esse é um fee base que a gente chama, né? Então a gente acorda uma taxa dependendo do volume com o cliente e ele passa a delegar aquela gestão para a Multibravo, né? Family Office, para o nosso Family Office, e aí dali saem todas as ideias de recomendação e o cenário que está na cabeça do Matias, ali ele vai descendo e ele vai ramificando para assessoria de investimento, para o nosso Wealth Planning, é uma cabeça só, né? Então vai descendo isso e a gente vai espalhando para as áreas da empresa. Então literalmente a mesma conversa. Todo mundo que conversa no Wealth é o mesmo cenário do assessor de investimentos, está todo mundo na mesma página. Entendi. E Alexandre, essa consideração que você fez, você acha que ela se aplica para quase que a qualquer um? O cara que tem menos dinheiro, eu não sei o que é não muita grana para vocês, não sei se é 100 mil, eu não sei quanto é isso, mas você acha que ela se aplica para um cara de 50, 100 mil, assim como para um cara de milhões? Muito boa pergunta. A gente tem feito algumas discussões na Multibravo, estava até agora numa reunião discutindo isso, como aplicar a teoria à realidade dos clientes e as idiosincrasias de movimentação, né? Então, assim, acho que o tema aqui é viés comportamental. Assim, a resposta, vamos dizer, a resposta educada dessa pergunta é sim, todo mundo se beneficia de uma diversificação, né? O princípio da fronteira eficiente. Você tem combinações de portfólio em que você corre mais risco, que são mais eficientes do que o portfólio mais conservador, né? Especialmente numa conjuntura como que a gente está desenhando agora, em que todos os ativos tendem a ganhar do CDI ao longo de 2024. Evidente que a decisão de cada cliente individual não é uma decisão genérica. Essa recomendação que a gente dá é uma recomendação olhando para as classes de ativos e para a movimentação de quem tem um grau de liberdade mais alto. O problema é sempre um problema específico. Cada pessoa tem o seu grau de aversão ao risco, cada pessoa tem seu horizonte de planejamento, uma realidade financeira, um planejamento de vida, e esse tipo de detalhe só pode ser compreendido na relação um a um com o cliente na frente do assessor e numa discussão de qual é a combinação que funciona melhor, qual o limite de perda, qual a necessidade de liquidez, qual o horizonte de planejamento da família. Então é sempre um caso... Todos os casos são casos particulares. As recomendações que a gente dá são orientações genéricas para iniciar a conversa. O de importante que tem, e daí para o título de uma das sessões da carta, é para evitar justamente a armadilha do CDI. A ideia é a seguinte: o CDI está alto, mas ele vai cair. Se a gente esperar o CDI cair
para alocar em risco, a bolsa não vai estar mais em 125 mil, ela vai estar em 145 mil. E o upside remanescente para o resto do ano vai ser pouco. Então, a hora de capturar o risco, né, a hora de capturar o prêmio dos ativos, é um pouco antes de se tornar absolutamente evidente. Então, a gente procura fazer o cenário sempre buscando essa fronteira, olhar para frente, não precipitar muito, que o custo de montar posições muito precoces eventualmente é alto, mas também a gente tem dado o call, já faz alguns meses, de que é um bom momento para aumentar a alocação em risco, porque o mundo está com uma cara favorável. No fundo, o que a gente está pintando aqui é uma onda de otimismo global, baseada nos Estados Unidos parando de subir juros, a China mantendo um crescimento razoável. Aqui no Brasil, a parte monetária é brilhante, o Banco Central começou a subir juros antes, já está cortando, foi o primeiro Banco Central a subir, foi o primeiro Banco Central a começar a cortar, a inflação está convergindo. O nosso único senão é o fiscal, né? O fiscal enseja a preocupação, o arcabouço parece ser uma boa solução, mas é preciso que o arcabouço tenha credibilidade, e daí as conversas de mudança de meta criam um certo ruído em torno disso. De qualquer forma, outro dia alguém falou isso, né? O Brasil, no meio dos emergentes, é a Miss. Porque se você olhar para a Turquia, olhar para a África do Sul, olhar para a Rússia, olhar para todos os países emergentes, todo mundo tem seus problemas. Então, os nossos são fiscais, são bem identificados, tem um plano para lidar com isso. A gente até gostaria que fosse um pouco mais duro, um pouco mais austero, mas o fato concreto é que, na comparação com os demais países, o Brasil está muito bem na foto. Então, a onda de otimismo global vai inflar o preço de todos os ativos e o Brasil vai ser destaque nesse processo. Por isso que a gente pensa que o começo do ano vai ser muito bom. E aí, repete, por favor, Ale, quando você fez aquela consideração de sair da renda fixa, para quais produtos você começou a listar, mas... A visão que a gente tem é que, basicamente, todos os ativos no Brasil tendem a superar o CDI no ano de 2024. A gente projeta um CDI entre 10 e 10,5 e quase todos os ativos vão render mais do que isso, né? O destaque maior vai para a Bolsa. A gente está projetando um retorno da Bolsa na ordem de 25% ano que vem. As NTNBs e os fundos imobiliários também a gente projeta um retorno bastante gordo, né, na faixa de 15% a 18%. Se você considera que a volatilidade da Bolsa é da ordem de 20%, a volatilidade das NTNBs longas é da ordem de 10%, a relação de risco-retorno das NTNBs longas até parece ser um pouquinho melhor. O pré-fixado deve andar bem também, né? O investimento no exterior, esse ano até a perspectiva não é tão boa, mas isso é uma coisa interessante de falar. A gente acrescenta e recomenda investimento no exterior como uma forma de diversificação. O objetivo principal do investimento no exterior nem é a rentabilidade, ainda que nos últimos 10, 15 anos você tenha rendido com investimento no exterior até mais do que os bons investimentos no Brasil. Eu não sei se a gente tem até um parênteses para contar uma historinha que o Lucas daqui da Monte Bravo adora, que é assim, imagina o seguinte, imagina que o ET pousou espaçonave aqui em São Paulo, né? Pousou espaçonave em São Paulo e veio o ET e a mulher do ET conversar com a gente sobre investimento. O ET fala assim, putz, adorei o planeta, adorei o país, vou investir tudo no Brasil. A mulher do ET fala, calma ET, você acabou de conhecer o planeta, tem outras alternativas. O Brasil tem tido uma política instável, os presidentes sofrem impeachment, o ambiente de negócios não é tão bom, o fiscal é um problema que vai ser resolvido com aumento de carga tributária, isso rebate negativamente na perspectiva de crescimento. Vamos diversificar um pouco, vamos botar um pouquinho de dinheiro nos Estados Unidos, que é um país em que o ambiente de negócio é muito favorável, tem revolução tecnológica, iPhone, Apple, Amazon, NetTV, tudo surgiu lá, vamos botar o dinheiro lá. O ET fala assim, não, vou botar tudo no Brasil. A pergunta é, quem está certo? O ET ou a mulher do ET? Daí as meninas ficam contentes, falam, não, a mulher está sempre certa, nesse caso a mulher está certa mesmo. Não faz sentido ter todo o dinheiro aqui no Brasil. Hoje tem inúmeros mecanismos de diversificação, todo mundo pode ter uma parcela importante do patrimônio no exterior, é legal, tem vantagens inclusive tributárias para você fazer isso, né? Então a ideia de que uma pessoa aqui no Brasil tenha o emprego ou a empresa em função da economia brasileira, tenha a casa de campo, a casa de praia no Brasil e todos os investimentos no Brasil, percebe que realmente a gente está como um ET que não está pensando no resto do mundo. Então a nossa recomendação é comece a diversificar, ninguém vai sair do 0 para 30%, 40% de exposição global, mas isso até faria sentido, pegar a exposição, a riqueza financeira e trazer 30% de exposição global faz sentido do ponto de vista de diversificação, mas a gente imagina que as pessoas têm que começar a andar devagarzinho nessa direção.
manda 1 ou 2% por ano para o exterior, aprende quais são os veículos, vê como funciona e vai crescendo uma carteira que a grande beleza é quando tem crise no Brasil, infelizmente é relativamente frequente, o câmbio sobe e a posição no exterior tem um ganho que compensa uma parte das perdas das posições no Brasil. Então é uma ideia que a gente tem que cultivar mais, incentivar as pessoas a pensar um pouquinho fora do Brasil, né? É o famoso home country bias, né? Todo mundo acha que só existe real e Brasil para investir, mas o mundão lá fora é grande, tem muita coisa boa para investir lá fora. É engraçado, Bruno, que só pegando um gancho no que o Matias falou, a gente aqui é de uma geração, nós três, que há 15 anos atrás, seja lá o tempo que for, a turma falava que investir no exterior era para efeito de hedge e de você ter parte do teu patrimônio em moeda forte. Isso caiu por terra. Isso caiu por terra porque você tem fundos de private equity, como a KKR, como a Apollo, que o Bruno bem conhece aí em Nova York, rodando numa TIR de 25% em dólar ano, e operações de mais de 50 anos. Você tem um S&P que voa, você tem uma bolsa que ela paga dividendos de forma só crescente, mas quase que linear, né? Que ela é uma renda fixa, a bolsa americana. Então, o que a gente chega à conclusão é que, assim, o investimento no exterior, que é o que o Matias está falando, ele é rentável. Ele não é só uma diversificação em moeda forte. Ele é rentável. E é isso que a gente está tentando trazer para as famílias agora, até de uma forma, um education, se a gente pode falar, que assim, você pode ter o teu patrimônio lá fora em moeda forte e você pode olhar para aquele teu patrimônio e ver ele crescendo e crescendo bem em determinada alocação. Então é um pouco dessa desmitificação que a gente está fazendo de 15 anos para cá, né? Que a gente achava que era só o hedge e não é. Entendi. Alexandre, os comentários que você fez me abriram aqui já mais umas 10 perguntas. Vamos. E eu sempre me preocupo, porque às vezes, outro dia eu fiz uma conversa super técnica com o Rui Tabakov, que é um cara que tem um hedge fund aqui em Nova York. E, enfim, aqui eu falei, nossa, que caos, porque caiu um mundo de perguntas, porque ninguém entendia nada do que a gente estava falando. A conversa ficou muito técnica, né? Então, vamos tentar detalhar melhor. Quando você falou que você parte, então, a diversificação, parte vai para a Bolsa, o que vocês... É comprar índice? É uma carteira específica que vocês montam? Como é isso? Como é que vocês levam o cliente para a Bolsa? Hoje, a gente ainda está na fase final aqui da transformação na corretora, né? Monte Bravo virou corretora, a gente está pré-operacional. A gente ainda não está fazendo recomendações de ativos específicos. Então, a gente traz recomendações de parceiros, né, que têm essas carteiras. Mas para o investidor em geral, né, a gente em breve vai ter as recomendações, mas para o investidor em geral, comprar fundos de índice, comprar índice é a solução mais simples. Realmente, nesse momento, a gente imagina que a visão que a gente tem é, com o fluxo do estrangeiro, o estrangeiro gosta de comprar ações de grande valor de mercado. Então, você vai vir nas grandes empresas, né? Então, a primeira onda vai ser de grandes empresas. Depois, possivelmente, você vai para as ações menores. Mas, para pegar esse movimento inicial, né, fundos de índice, fundos de gestão ativa, eles funcionam bastante bem. Para uma conversa mais específica, de novo, eu sempre digo, as decisões muito específicas, elas têm que ser remetidas para a relação entre o investidor e o assessor. Porque daí tem uma infinidade de detalhes operacionais, imposto de renda e tudo, que a gente não consegue tratar de maneira geral. Mas a ideia é que o Ibovespa vai andar cerca de 25% o ano que vem, vão ter muitas ações que vão andar 40%, 50%, então tem um potencial de ganho bastante interessante. Tá, e explica para o leigo o que é uma NTNB, porque muita gente não entende isso. Boa pergunta. O Brasil, ele tem, hoje o governo brasileiro, para se financiar, ele emite basicamente três tipos de títulos. Ele emite os títulos indexados na Selic, né, que são os pós-fixados, vão flutuando de acordo com o CDI. Quando você aplica num fundo DI ou alguma coisa lastreada no CDI, provavelmente por trás tem um título indexado à Selic.
Uma outra alternativa que é bastante popular é o investimento em pré-fixado. O governo emite um título que tem uma taxa pré-fixada, vai vencer lá em 2025 a taxa de 11%, por exemplo. E uma terceira modalidade são os títulos indexados à inflação. Então, os títulos indexados à inflação, eles prometem te pagar a inflação mais um cupom. Então, por exemplo, as NTNBs longas hoje no Brasil, elas prometem pagar a inflação mais cerca de 5,70 ao ano. Como a inflação a gente estima em alguma coisa um pouco acima de 4 ano que vem, a rentabilidade da NTNB, o que a gente chama de carregamento, que é a inflação, que é o indexador, mais os juros, que é o cupom, está em 10. Só que se o 5,70 cair para, vamos dizer, 5,20, você tem o que a gente chama de um ganho de capital, da ordem de 5%. Então, a gente olha para as NTNBs longas e imagina que vai ter um fechamento, porque a curva vai cair, né, os juros vão cair, e a gente estima que o ano de 2024 possa trazer um ganho aí da ordem de 15%, 16%, 17%, para uma aplicação em NTNB longa, contra um CDI que vai estar rodando na faixa de 10, 10,5%. Então, a gente acha que é uma ótima relação de risco-retorno. Explica como é que se valoriza esse mecanismo que você falou, que se tiver 5,70 e cair, como é que o ganho vem daí? Isso na cabeça do leigo, ele está ouvindo e falando, nossa, eu não entendo. Porque... Isso é uma coisa curiosa, né? As pessoas falam assim, renda fixa, então tem que ser fixo, né? Aqui isso é uma tradução do fixed income nos Estados Unidos, e o income está mais claramente associado a uma prestação que você paga, né? Então, o que é na renda fixa, o que é fixo, é a rentabilidade do título que você chama de cupom. Então, você compra um título e ele vai te pagar R$1 por mês, 12% ao ano se fosse uma conta linear, né? Então, o income, que é a renda, é fixa. Mas se os juros de mercado sobem, você vai ter um desconto nesse título porque a taxa subiu e você vai pedir um desconto para comprar a taxa. Se os juros caem, o título se valoriza. Então, esse movimento do preço, né, do PU dos títulos, à luz das movimentações dos juros de mercado, que obedecem grosseiramente à movimentação da Selic no Brasil e dos Fed Funds nos Estados Unidos, eles provocam uma oscilação do valor unitário dos títulos. A renda continua sendo a mesma, mas você, para equalizar a taxa de juros que caiu ou subiu, você tem ágio ou deságio. Então, quando um aplicador, por exemplo, compra um pré-fixado a 12% daqui a 3 anos, e aí a inflação cai, o Banco Central corta juros, esse prefixado muda para 11%, você teve um ganho de capital, né? O título continua valendo 12%, mas como agora essa taxa para esse prazo está em 11%, você vai vender ele com ágio. Então é uma arbitragem de taxas. O mercado financeiro é uma grande máquina de arbitrar, né? Está o tempo todo olhando a taxa de um, a taxa de outro, equalizando para que você deixe tudo mais ou menos no mesmo plano. Mas essa questão de renda fixa e ganho de capital, realmente, ela é complexa. A gente tem que explicar isso com cuidado. Mas aí, para o investidor realmente realizar o ganho, ele teria que, então, liquidar o título antes do vencimento. Perfeito. Ele teria que liquidar antes do vencimento, exatamente. Nesse racional, né, de que tem uma inversão das curvas, né? Mas daí ele vai seguindo aí essa ideia das nossas recomendações. Em algum momento a taxa cai tanto que a gente fala, putz, agora o pré-fixado já não está mais tão bom, a gente recomenda trocar esse estoque de pré-fixados que se valorizaram muito por alguma outra coisa que tem um potencial de alta maior. É o chamado giro da carteira. À medida que o tempo vai passando, eu sempre digo, as pessoas falam assim, mas o cenário não mudou. Eu falo assim, o cenário não mudou, mas os preços mudaram, os preços mudam o tempo todo. E a gente monta a carteira pensando na perspectiva de ganho, que depende muito do preço atual, né? Uma coisa é eu comprar a bolsa a 100 mil, outra coisa é 120 mil, outra coisa é 140 mil. Se a bolsa estiver mais cara, a perspectiva de ganho dela para frente é menor. E aí o terceiro item que você sugeriu é o pré-fixado. Que tipo de pré-fixado? O pré-fixado médio e longo a gente acha que ainda tem algum prêmio, né? O mais curto já está muito parametrizado, porque o Banco Central vem comunicando a estratégia de cortes dele de 50, tem alguma chance de acelerar. A gente, sendo franco, a gente até imaginou que o Banco Central poderia acelerar os cortes na reunião de janeiro ou fevereiro, mas com essa discussão de mudança de meta, ficando para março, o Banco Central tem dito muito, é importante perseguir a meta, e foi ruim a gente ter reaberto a discussão sobre a meta em si, né?
então daí parece improvável que o Banco Central vá fazer uma aceleração, ainda que o cenário de inflação até sugira que isso seja possível. Então, o ritmo de 50, o mercado já captou isso, já está lá, o juro futuro já embutiu os cortes de 50 nas próximas reuniões. Quando você vai mais para longe, ainda tem um risco remanescente de fiscal, tem um risco remanescente da inflação realmente cair, então daí você tem um prêmio que não é mais tão gordo, assim, não sei se quem observou, o mercado todo, do mundo inteiro, teve um estresse muito grande em outubro, tudo piorou muito, as taxas de juros subiram, e em novembro aconteceu o inverso, né? As taxas de juros caíram, o pré-fixado aqui no Brasil chegou a ultrapassar 11, hoje está perto de 10, né? Então você teve já uma redução expressiva dos juros futuros aqui no Brasil. Rodrigo, aí o quarto ponto que o Ale comentou foi esse aspecto do exterior, né? E aí você fez suas considerações. Você recomenda isso para qualquer cliente seu? Ou tem um perfil específico que você não recomenda? Tem a ver com montante de dinheiro ou tem a ver com outra qualificação? Eu acredito que é assim, Bruno, eu posso responder de duas formas, mas existe uma relação com o montante do patrimônio, sim, com a liquidez do cliente, porque existe quando você tira o teu capital do Brasil, você está tirando daquela jurisdição. Então, na verdade, se aquela família ela tem um risco de liquidez, então, assim, se ela precisa ter uma liquidez para algum projeto de vida dela, se o patrimônio dela é um pouco menor, a gente toma muito cuidado, ainda que a pessoa queira ou que a família queira, para fazer esse referral para fora. Porque para internalizar esse capital de novo, dá, mas assim, a gente entende que esse patrimônio que está indo para fora, ele tem um sentido de estar indo para fora. Tem um sentido de proteção, tem um sentido de moeda forte, tem um sentido de ganho, tem um sentido de pagar a universidade dos filhos, tem um sentido de sucessão, via um trust, via algum instrumento que a gente acha que é pertinente para a família. Então, você está certo no teu ponto, mas a gente também está vendo um movimento aqui no Brasil muito forte de muitas plataformas digitais que elas estão abrindo conta no exterior. E você sabe, são inúmeras. Então, a gente está vendo que o acesso do investidor no Brasil, ele foi muito facilitado, né? E foi facilitado a partir de $100. Então, qualquer um investe lá, coloca $1.000 e começa a ter uma carteirinha de investimento. Mas mal ele está instruído que se ele investir em bens de raiz americana, ele tem um problema de sucessão e de enfrentar 40% no patrimônio dele para passar para os filhos. Então, assim, o que a gente ainda vê aqui no Brasil é que tem um gap gigantesco educacional para ser tirado. Então, isso preocupa. Então, a gente tenta aqui do lado de catoriar esse negócio e instruir da melhor forma, e a gente tenta garantir do nosso pedaço aqui, né, que são 200, um pouco mais de 220 assessores, que todos têm a orientação certa, para a gente trazer para o cliente esse educacional também. Porque nem sempre, para todo mundo vai ser bom ter dinheiro fora, né, por uma série de questões que a pessoa tem no Brasil ainda, implicações que a pessoa tem patrimonial aqui. Mas, para muita gente, é super pertinente que a pessoa tenha, e é o que o Matias falou, da historinha do ET. Como é que faz para você ter teu patrimônio inteiro em real e ter mais a casa de campo, a casa de praia e tudo no Brasil? Não faz sentido nenhum, né? Até porque não deveria ser o nosso porto seguro o Brasil, né? E sim outras economias, se a gente fosse racional. Como o investidor ele não é racional, ele é passional e ele enfrenta todos esses vieses comportamentais, a gente continua voltando para aquele começo de tentar convencer o cliente para ele não entrar nessa armadilha do CDI, para ela não entrar numa ancoragem, não entrar num viés de que, assim, se ele perdeu na bolsa lá atrás, porque a bolsa foi para 60 mil pontos na pandemia, poxa, ele vai ter que ouvir o assessor dele trazendo um call do Matias falando que a bolsa vai a 145, a 155. Ele vai perder essa oportunidade porque ele passou uma situação lá atrás. Então, percebe? É complicado. A gente trata isso com o cliente e muitos perdem essas oportunidades.
né? Eles não capturam esse alfa que a gente chama no mercado. Eles ficam de fora. E aí, Matias, uma vez o dinheiro lá fora, o que a gente falou sobre as sugestões Brasil, né? Quais seriam as sugestões agora, 24, com o dinheiro fora? Olha, o portfólio mais tradicional que o americano usa, ele tem o famoso 60-40, né? São 60% de ações, 40% de bonds, que para a gente parece ser um nível de risco muito alto. Isso tem uma volatilidade em torno de 9%, 10%, é equivalente a um multimercado de um pouco mais risco, né? Porque nos Estados Unidos vale de maneira muito clara a relação. Quando a bolsa sobe, os juros caem, quando os juros caem, a bolsa sobe. O ano passado foi uma exceção, a bolsa caiu e as aplicações em juros também caíram, né? Mas isso acontece uma vez a cada 25, 30 anos, é bem raro. Então a aplicação mais simples, eu acho que é mimetizar esse portfólio típico do americano, 60-40. A rentabilidade histórica desse portfólio ela beira 10%, então é uma rentabilidade alta, né? Então você imagina que você pode aplicar dólar mais 10, dólar mais 9 com esse tipo de portfólio. Uma alternativa que é um pouco menos diversificadora, mas também faz sentido. Tem muitas empresas brasileiras que você conhece bem o crédito, os grandes bancos, as grandes empresas de commodities, que têm títulos emitidos em dólar e hoje elas ainda estão pagando dólar mais 7, dólar mais 6,80, também são uma excelente aplicação. Para quem é mais conservador, uma aplicação só em juros, né, os juros longos nos Estados Unidos, eles ainda estão rodando acima de 5%, ou estão perto de 5%. Se o cenário de queda de juros se materializar, vale o que eu falei do pré-fixado do Brasil, é igual nos Estados Unidos, você aplica 5. Se a taxa cai para 4,5, você ganha o 4,5, que a gente chama de carregamento, mas dessa queda de 5 para 4,5, você ganha como ganho de capital também. Então, todas as aplicações em juros, a perspectiva do Fed parar, faz com que as aplicações em juros nos Estados Unidos elas sejam muito favorecidas. Então, a ideia, de novo, eu sempre remeto à decisão específica do portfólio, tem que ser na conversa, olho no olho com o assessor, entender um pouco qual o perfil de risco, que tipo de estratégia está sendo adotada. Quem tem mais risco no Brasil talvez deva ter um portfólio mais conservador nos Estados Unidos. Quem é muito conservador no Brasil tem espaço para ter um pouco mais de risco. Isso é sempre uma questão caso a caso. E aí quando você fala 60-40, eventualmente, de novo é comprando índice? Daí tem diversas formas de implementar isso. Eu sempre penso o seguinte, quando a gente fala essas recomendações, eu falo assim, são várias caixinhas de diversificação. Então, o primeiro passo, quando você vai montar uma carteira, eu sempre falo assim, o nome certo disso é assim, abordagem da carteira total. As pessoas tendem a pensar muito, tenho esse risco, isso é muito risco, não quero, mas o que importa, na verdade, é a carteira total, é como o portfólio todo se comporta, né? Às vezes eu compro uma coisa de muito risco que tem uma correlação negativa com o meu portfólio. E aí, quando o meu portfólio desvaloriza, como essa coisa de muito risco tem uma correlação negativa, ela sobe e ela compensa. Então, eu tenho sempre que pensar na carteira global. Dito isso, eu vou diversificar em diversas classes de ativo, porque, como a gente falou no começo da conversa, ninguém tem um poder de previsão, uma bola de cristal tão bem ilustrada que só acerta. Então, é bom sempre ter, conselho da vovó, não deixar todos os ovos na mesma cesta, tenha várias cestas, tem a renda fixa, tem a renda variável, tem investimentos alternativos. Aí, um segundo nível de diversificação em cada cesta dessas, não tenha só uma estratégia. Vale a pena ter 2 ou 3. Diversifica também dentro da classe. Então, em renda variável, sei lá, compra um pouco de um ETF, que é barato, compra um pouco de Berkshire Hathaway, que é uma estratégia de longo prazo comprovada, compra um pouco de algum gestor um pouco mais arrojado, e aí você diversificou nas classes, que é o nível principal de diversificação, e intraclasses. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é uma diversificação nas classes, faz com que a carteira tenha um comportamento mais estável ao longo do tempo, ela fica menos sujeita às grandes quedas. E a diversificação intraclasse, ela faz com que eu não dependa do sucesso de uma única estratégia. Às vezes a estratégia que eu pensei, ela não é a melhor, eu escolho o cavalo errado, ou na volta de apresentação o carro roda, tem que trocar o pneu. Então é bom você ter 2 ou 3 alternativas de investimento em cada classe. Com isso você tem diversificação de classes e diversificação intraclasses. Agora, como a gente estava comentando,
isso requer um patrimônio um pouquinho mais expressivo para você poder ter esse grau de diversificação. Eu questionei isso porque eu aqui nas minhas estratégias eu nunca compro índice. Então, eu não vou dizer que tem certo ou errado, né? Tem só maneiras diferentes de se operar. E aí você falou em 40% bonds. Quando eu estou falando ultimamente, eu estou dizendo assim, de 18 meses para cá, não está fácil achar bonds que paguem bem, né? Tá bem difícil. Então, assim, tem. Eu não estou 100% atualizado. Eu vou citar aqui, o Rodrigo me ajuda depois. Acho que Itaú está pagando quase 7, tem Soberano Um pouco pagando mais, um pouco mais. E Santander também. Safra, o Bradesco tem emissões, JBS tem emissões, a Suzano paga um pouco menos, mas é muito CSN. bom. CSN. Então você tem uma série de empresas muito sólidas, tem que olhar um pouquinho para o risco de crédito, mas com uma rentabilidade bastante interessante. Pagando em dólar, isso. Em dólar. Na casa de 7 a 8,5, mais ou menos. Ainda tem tá nesse range, né? Entendi. Bom, então voltou. Eu não olhei os últimos meses, porque até um tempo atrás estava... praticamente não tinha opção. Não é que não tinha opção, mas não compensava, né? A Treasury tava muito difícil competir com ela, né? Agora arrefeceu um pouco, mas ainda continua alta, como o Matias falou, né? E aí, quando vocês recomendam isso do exterior, vocês fazem por quais as opções de veículo, de instituição? Gente, bom, eu vou contar a historinha, né? A historinha é assim, o assessor entende o cliente, conversa com o cliente, entende a necessidade da família e ele faz o referral. E aí a gente tem basicamente hoje institucionalizado 2 parceiros mais fortes, que é a XP US, né? E a gente tem uma parceria muito forte também com o UBS. E a gente faz algumas coisas também com o Morgan. São os 3 players que a gente usa aí fora. Tudo isso depende, Bruno, porque assim, tem cliente que a gente deixa muito aberto assim para as famílias, sabe? Para a gente não faz diferença trabalhar com um dos 3. Para a gente simplesmente a gente coloca isso na mesa para as famílias e decide de forma colegiada, né? Aquilo que é bom, aonde ele vai ser, aonde ele se sentiu mais confortável, mas a gente apresenta os 3, tá? Acho que o Daniel está entrando, não é ou não? Não. Me parece que é o seu fone. Você diz por causa da interferência? Quando eu falo com o Ale, não dá, é só quando eu falo com você. É como se fosse uma microfonia. Entendi. E aí a gente, de forma assim, a gente não pode fazer recomendação, né, de investimentos no exterior aqui do Brasil. Isso o regulador não permite esse negócio, né? E então é um pouco mais difícil. Então a gente prefere fazer o referral e a gente senta com as famílias e aí sim a gente manda esse dinheiro para o exterior e dali ele começa a ser carteirizado ou ele já está no exterior e a gente transfere para esses players que atendem a gente por uma questão de comodidade, conveniência que as famílias já têm com o assessor, né? E aí, isso eu não sabia. E aí você acaba precisando de um advisor em território, em jurisdição, em território americano, porque você não pode oficialmente estruturar a carteira dele? Não. O regulador ele não permite isso. A gente tem que... A FINRA, que é a Ambima aí nos Estados Unidos, ela já regula esse negócio pedindo para tirar tais certificações. Então, o advisor aí nos Estados Unidos, ele tem que ter ainda que seja um advisor brasileiro, ele tem que ter determinadas certificações para poder falar do mercado americano, até porque ele estuda um pouco da contabilidade americana, e são coisas diferentes aqui no Brasil. Então, ele tem que estar apto a falar dessa estrutura fiscal nos Estados Unidos, 100% apto. Então, por isso que a gente faz esse referral e o Brasil não permite fazer essa conversa de alocação então, aqui. Mas aí a restrição está no Brasil, ou está aqui, ou está em ambos? Acredito que está em ambos, né? Acredito que deva estar em ambos, porque acho que não pode nenhuma coisa nem outra. O cara não pode auditar lá no UBS, o cara que não tem uma certificação, e o cara que também não pode fazer da mesma forma. Entendi. E aí, Ale,
encaminhando aqui para os pontos finais, você demonstra muita segurança em relação à China de que ela vai seguir caminhando. E esse risco imobiliário e outras coisas eventualmente ocultas por lá? Não, não exclui. Eu digo sempre assim, a gente tem um cenário base e tem riscos que estão voando aqui em volta, né? A gente tem guerra no Oriente Médio, a gente tem guerra na Europa, a gente tem o Maduro aqui tentando fazer uma invasão da Guiana, não sei se é piada ou se é sério, mas enfim, é um fator de risco. O mundo hoje é um mundo complicado, a política no mundo inteiro ela está muito polarizada. Num certo sentido, a política congressual está disfuncional. Em todo lugar você tem a oposição querendo fazer ajuste fiscal e o governo nunca quer, daí troca, muda os papéis, muda as posições também. Então o mundo está complicado. Com relação à China, eu diria duas coisas. Tinha muito ceticismo com relação à estratégia da China de retomar o crescimento. O Xi tem uma estratégia que pouca gente compreende, eu confesso que também não compreendo exatamente muito bem. Eles vieram fazendo estímulos a conta-gotas. Se você pegasse o consenso de crescimento da China em meados do ano, era da ordem de 4,60. Mas a China está crescendo, parece que esse ano vai dar 5,20, 5,30. O nosso número é 5,30. O consenso veio para mais de 5. E para o ano que vem deve ter um crescimento ainda muito próximo de 5, 4,80, 4,90. Então, não é um crescimento espetacular, mas é um crescimento, vamos dizer, saudável do ponto de vista de mundo emergente. A questão imobiliária na China, ela é muito séria, só isso valeria uma live, né? Só uma síntese muito breve. O chinês não tem mecanismo de poupança nem de previdência. Então, para ele guardar dinheiro, ele compra ou imóveis ou ações. E o Xi, há algum tempo, parte da estratégia que eu não entendo, ele bateu no mercado de ações, as ações caíram, as pessoas correram para casas e tem um super investimento em casas, tem um problema de excesso de investimento. Só que eu acho que o pessoal exagera um pouco, não no sentido de que não tem um problema, mas eu vou dar só uma estatística. O Japão passou por um problema de bolha imobiliária na década de 90, e o estoque imobiliário do Japão, no auge da bolha imobiliária, era 485% do PIB. Daí a bolha estourou, passou 20 anos, hoje o estoque imobiliário do Japão é 430% do PIB. Muito bem. O estoque imobiliário da China hoje, que a gente supõe que tem uma bolha, é de 125% do PIB. Então, sim, é um problema, tem um problema de excesso de investimento, a migração diminuiu, a população não cresce tanto, o investidor está mais cauteloso, as imobiliárias quebraram, mas em termos de escala de problema perante a economia chinesa, não parece que é um problema que vai gerar uma crise sistêmica. Eles estão resolvendo isso em slow motion. Aos poucos eles estão resolvendo, cada ano está resolvendo um problema, o crescimento está ali controlado, no nível de 5, não é espetacular, mas não é um drama. Então, acho que tem um equilíbrio ali na China, que é um equilíbrio, vamos dizer, medíocre, mas do ponto de vista de impacto em países emergentes, em especial o Brasil, tende a ser positivo. Mas tem que tomar cuidado, tem muito risco ali para monitorar, né? Não é um quadro que você fala, pode correr para o abraço que está tranquilo. E essa sua confiança também em relação à Bolsa no Brasil, quais são os fatores que podem impedir essa progressão? Bruno, eu sempre digo assim, o principal problema do Brasil é fiscal. A nossa dívida é cara, curta e crescente. E se a gente não tomar cuidado, vira um risco de calote. Está aí a Argentina para mostrar que essa trajetória vai nessa direção, por mais que os governos falem que não vai, né? Então a gente tem um problema fiscal sério. O arcabouço fiscal foi uma boa solução para esse problema. Não é um ajuste muito rápido, é um ajuste muito gradual, porque o governo anterior deixou uma dívida de 72,9% do PIB, menos de 73%, e provavelmente o governo do Lula vai terminar com 83% do PIB. Então a dívida vai crescer 10 pontos percentuais do PIB, é muita coisa. Mas o mundo inteiro hoje tem problema fiscal por causa da pandemia, todo mundo expandiu demais as dívidas e todo mundo compreende que é muito difícil você fazer uma consolidação fiscal em curto prazo. Então, estratégias como o arcabouço estão sendo preferidas. Eu acho que esse tema de consolidação fiscal vai dominar o debate econômico no mundo nos próximos anos. E as soluções, eu imagino, vão ser parecidas com o nosso arcabouço. Então, o arcabouço parece ser uma boa solução. A única coisa é que ele tem que ser crível. Eu não posso ter um arcabouço e ter dúvidas se ele vai ser realmente perseguido ou não. Então, o nosso principal fator de risco é fiscal, né? É a coisa que mais me preocupa na economia brasileira hoje, é a credibilidade do ajuste fiscal. A gente tem que perseguir a meta que foi proposta pelo governo e foi bem recebida pelo mercado. O S&P deu
outlook positivo, a Fitch deu upgrade, os juros que estavam em 14 lá por fevereiro, março, caiu para 11, agora caiu para 10, o dólar que estava 5,40, caiu hoje 4,90, então tudo isso é porque o arcabouço fiscal foi bem recebido. Eu ficaria muito preocupado se a gente colocar em dúvida a credibilidade do arcabouço. Rodrigo, o que eu sinto de tudo que a gente falou aqui, e isso eu sinto constantemente, é que um dos fatores, ou maior fator limitador de toda essa história é o nível de informação e educação dos clientes, né? E a gente vê muita gente com muito recurso, mas como ele gerou esses ganhos muito frequentemente em outras áreas, né? Ou é herança, ou é porque ele é um grande empresário em algum setor, a pessoa se sente muito distante desse universo e, consequentemente, insegura, né? Porque, basicamente, boa parte do que a gente falou aqui soa simples para nós, mas tem um grau de... Eu tenho certeza que se vocês pegarem essa live de hoje, mandarem para certos clientes, e se a pessoa responder verdadeiramente, ela vai dizer, não entendi direito. Não sei se você concorda. Sim, essa é um pouco da nossa dificuldade, porque mesmo o cliente que ele já fez um patrimônio, uma liquidez razoável, é o que você falou, ele não teve ali uma educação financeira na base dele, né? Foi carregando na vida dele sem essa educação financeira. E isso é muito danoso, porque chega com os seus 50, 60, 65 anos de idade, 70 anos de idade, ele vai começar a falar de sucessão com 70 anos de idade. Isso é uma loucura, para não falar uma insanidade, porque não tem como você parar para falar de sucessão com 70 anos. Né? Você deveria estar pensando em sucessão com 25, 30 anos, porque era muito mais barato para você fazer uma pólice de seguro, por exemplo, bem feita, o risco era menor e você poderia ter uma pólice quitada. Então, assim, se as conversas que a gente estava fazendo com algumas famílias, a gente está tendo a audácia ou a ousadia de já falar através de algumas gerações. Então, a gente está conversando com o patriarca, ele tem seus 70 anos de idade, ele não teve essa educação que você falou, e a gente já está falando do filho dele, já está falando do filho dele, e de como que a gente promulga toda, né, e deixa oportuno toda essa sucessão no bolo. É um desafio, mas a gente está introduzindo isso nas famílias. Por isso que a gente não tem nada a ver com banco, a gente está bem longe disso. A gente é uma assessoria de investimentos global. Então esse é o nosso papel e o desafio. Mas aí você chega a indicar que ele faça um curso, que ele leia livros, ou você pessoalmente procura ir fazendo essa educação, essa formação? A gente faz de algumas formas. A gente traz o filho dele para dentro da operação para passar o dia com a gente, para conhecer a estratégia do Matias, por exemplo. A gente traz eles para fóruns específicos, a gente faz eventos com filhos de clientes. A gente faz de diversas formas para trazer um pouco dessa educação. Eventos a gente faz semanalmente, 2, 3 eventos. O Matias participa de vários, fica até rouco, tem que tomar muita água, porque tanto evento, é live hoje, é live amanhã, agenda muito cheia. A gente só acredita que a gente só vai conseguir colher os frutos desse trabalho com as famílias se a gente também educar as famílias. A gente não acredita num trabalho sem essa educação. A gente acredita que as coisas caminham juntas. E, enquanto isso, a gente vai fazendo referral para parceiros, para escritório de advocacia que a gente conhece, mesmo o referral para o exterior, a gente vai ajudando também, mas a gente vai caminhando paralelo com as duas coisas. Entendi. Bom, vocês estão convidados para quando eu estiver aí para a gente ir almoçar ali no JK, que é perto, que eu sei que é perto para vocês. E aí eu vou pagar um suco com gengibre para o Matias manter a voz afiada. Vocês acham que a gente deixou de tocar em algum ponto importante? Querem fazer as considerações finais? Acho que a consideração final é isso. A gente está vivendo uma onda de otimismo global depois de vários anos que o cenário internacional estava hostil. Aparentemente, a gente entra em 2024 num cenário construtivo e benigno. Isso beneficia ativos de risco no mundo inteiro. E o Brasil deve ser bem favorecido, porque na nossa posição relativa a gente está bem, né? Então,
volto aqui a recomendação, quem está muito conservador, está preso no CDI, contemple a possibilidade de ter um pouco mais de ativos de risco. Maravilha. E você, Rodrigão? Eu acho que assim, o desafio ele é grande, mas a gente está com muita oportunidade, é o que o Matias falou. A gente está o cenário com muitas oportunidades. E, de certa forma, ele não falou sobre isso, mas ele sempre fala, independentemente do presidente, o Brasil já ia caminhar, né? Ele já ia caminhar. Então, não foi porque um ganhou a eleição ou o outro ganharia a eleição. O Brasil já iria caminhar, porque eu acho que o Brasil é a princesa dos emergências, como ele falou. Então, quem puder aproveitar também essa fase aí que a gente vai ter aqui no Brasil, vai poder remunerar o patrimônio também em cima da inflação e colher grandes frutos. Maravilha. Eu queria agradecer muito vocês terem topado participar e também, se vocês estiverem por aqui, vamos combinar alguma conversa no estúdio, alguma coisa agora, mais do jeito que consistente. você me falou, agora eu já fiquei devendo, né? Você foi A gente vai ter que estar... Exato. E o Matias vai estar também na reunião da FMI. Acho que, não sei se vai ser, talvez seja em Nova York. Em abril em Washington. Em abril em Washington. Então vai estar passando por aí. A gente vai dar um jeito de dar um pulo aí. Eu vou levar o Piero Portela. Acho que é bacana uma pauta para falar da assessoria, da era da assessoria que a gente está vivendo, dessa transformação que a gente está causando aqui no Brasil também. Com certeza. Então tá, senhores, muito obrigado, uma boa noite e mantemos contato. Valeu, Bruno, uma boa noite aí para todo mundo. Boa noite, gente, obrigado. Muito legal aqui a apresentação, a condução, muito agradável. Obrigado. E o Daniel pediu desculpas, na verdade não é nem ele, né? O Instagram simplesmente não conspirou a favor, ele não conseguiu entrar, então ele também mandou um abraço para vocês e para todo mundo que também aguardava ele, infelizmente ele não pôde participar. Obrigado, senhores. Valeu, Bruno. Um grande abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.